E é nesse contexto, então, que nós temos um grande emissionismo e um expansionismo monetário sem precedentes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a reconstrução europeia seria algo muito difícil. Independente de ser país vencedor ou perdedor, você tem dificuldade na sua reconstrução. Mas é claro que o peso dessa situação vai se dar muito mais com países que perderam a guerra. Como exemplo, Alemanha, Hungria. A expansão monetária constante, ou seja, o emissionismo de moeda, vai gerar uma situação de surto inflacionário. Mas um tipo de inflação galopante, extremamente desastroso. Se existisse um campeonato de inflação na história da economia mundial, provavelmente esse campeonato seria muito disputado entre Alemanha e Hungria. E pasmem, a Hungria sairia vencedora. No caso norte-americano, a indisciplina monetária não trouxe prejuízos imediatos. Essa irresponsabilidade quanto à emissão monetária era compensada em grande parte pelos constantes superávites na balança comercial. Afinal, os Estados Unidos se tornaram os maiores fornecedores para o mundo inteiro, principalmente para a Europa, que estava com o seu setor produtivo totalmente debilitado. Mas essa situação não sustentaria por muito tempo. Todos nós conhecemos os danos causados à economia mundial no ano de 1929, com a famosa crise de 1929. Se antes da crise parecia inviável o retorno ao padrão ouro, imagine após o mundo começar a sentir as consequências da Grande Depressão. A despeito das políticas intervencionistas praticadas em vários países do mundo, incluindo os Estados Unidos, Brasil, a recuperação total da economia realmente só vai ocorrer durante o grande conflito mundial. Será a Segunda Guerra Mundial que vai trazer de volta o pleno emprego da economia. Mas os principais países já estavam preocupados ao longo do conflito com o pós-guerra. O medo era de que o cenário vivido no período pós-Primeira Guerra se repetisse no pós-Segunda Guerra. Com o fim do conflito, toda a ocupação envolvida nos esforços de guerra seria desmobilizada. E aí, onde seria empregada essa mão de obra? Desde a Carta do Atlântico, já existia uma preocupação visível em planejar o pós-guerra em relação a questões monetárias. Mas seria apenas em 1944, numa pequena cidade americana, que haveria a reunião para a construção do modelo daquilo que nós conhecemos como Acordo de Bretton Woods. Para a construção do modelo adotado em Bretton Woods, dois nomes seriam essenciais: o americano Dexter White e o britânico John Maynard Keynes. Keynes criticava a adoção de uma moeda física como referência, tipo dólar ou ouro. Ele sugeria a criação de uma moeda chamada banco, que circularia apenas entre os bancos centrais dos países signatários. Bom, apesar de Keynes ser um economista altamente respeitado, ele perde a discussão.